Fala galera, estamos aqui para mais um episódio de LT Cast. No episódio passado a gente acabou tratando um pouco sobre o planejamento na construção civil e hoje estamos aqui para falar um pouco sobre a história do município de Governador Celso Ramos. E hoje o convidado aqui é o grande nativo do Canto dos Ganchos, professor Miguel. Muito prazer, professor Miguel, pode se apresentar um pouquinho pro pessoal? Então, amigo, professor Miguel, que a maioria já conhece, né? Nativo das terras de Ganchos, né? E professor aposentado. Gosto de escrever um pouquinho sobre a história de Governador Celso Ramos. Tenho 8 livros publicados, né? E a gente busca a entender a história, pesquisando ela, principalmente ouvindo, né, os mais velhos. Que a história ela tem que ser pesquisada, logicamente, né, através de livros, enfim. Mas nós temos pouco material sobre o governador Celso Ramos, né? Então a gente tem que partir para aqueles que nos antecederam. E esse povo aí, eles têm muita história, eles sabem muito. E eu tive a oportunidade de conhecer muita gente, muitas pessoas do início do século XX, pessoas ainda do século XIX, né, já no finalzinho. E isso aí é uma escola, né? E esse é o material que a gente tem, é uma bagagem que a gente tem de conhecimento, né? Que pode levar para a sala de aula, levar para a comunidade em geral, né? Show de bola, Miguel. E para a gente já começar a trazer um pouco sobre o assunto e já começar a entrar no assunto, hoje a gente sabe que a cultura de Governador Celso Ramos ela vem da origem açoriana, certo? Então, se pudesse trazer um pouquinho para a gente de como que foi essa chegada do povo açoriano aqui em Governador Celso Ramos e aí começar a transitar para a questão da emancipação. Se puder trazer um pouquinho dessa história para a gente. Então, a nossa bela cidade, nossa Gancholândia, Ganchos, né? Hoje, Governador Celso Ramos, na verdade, ela nasceu da Armação da Piedade. Todos sabem disso. A chegada dos açorianos, os açorianos não foram os primeiros a chegar aqui, né? Os açorianos chegaram aqui, foi aquela leva de açorianos que chegaram na antiga Desterro, né? Hoje Florianópolis. Isso. Chegaram 6.000 pessoas, 1.500 pessoas foram para o Rio Grande, 4.500 ficaram na região e automaticamente distribuído, né, para São José, São Miguel. Nós pertencíamos a São Miguel, então, bastante terra aí, né, livre, vamos dizer. Então, vieram para cá e foi em cima dessa cultura que ela mais se destacou, vamos dizer. Isso em torno de que ano, assim, mais ou menos? 1748, porque 1742 nós já tínhamos lá. Sim. Entre 742 e 745 a Igreja da Armação. Na verdade, a Armação da Piedade, né? O que era a Armação da Piedade? É uma cidade, vamos dizer, de 5.000 metros, 5.300 metros quadrados, né? Uma armação de pedras, um local onde eles trabalhavam, né, a questão da caça da baleia. E o próprio nome Armação da Piedade é remetido ao... Exatamente, a armação por ser uma armação. Sim. Né? Piedade em homenagem à santa, né, a imagem, né, Nossa Senhora da Piedade. Então, em virtude disso, né, o município nasceu lá, vamos dizer, a cidade nasceu lá. E depois foram distribuídos para fazenda, costeira, né? Então pode dizer que o bairro mais antigo de Governador é a Armação da Piedade? Sem dúvida nenhuma. A Armação da Piedade foi o início de tudo, né? A história de Gancho, a história da região gancheira nasceu na Armação da Piedade, isso aí não sem dúvida nenhuma. E até só aproveitando o gancho, a igreja hoje da Armação da Piedade é uma das mais antigas, se não a mais antiga das mais antigas, do estado, né? Ela, como que ela foi construída? Dizem que foi usado realmente óleo de baleia na construção. Na verdade, há uma discussão, né, em torno do óleo da baleia ou não óleo da baleia, né? Mas, de qualquer maneira, ela foi uma construção... Ela é uma construção antiga, né? Nos moldes portugueses, né? Com bastante trabalho escravo ali, né? E é o que restou daquela armação da Piedade, né? Toda aquela armação. A armação da Piedade era a maior armação do sul do Brasil, a maior armação baleeira do sul do Brasil. Então,
Ali, né, a pesca da baleia era um monopólio, né? Mas gerava muito dinheiro, né? Muito lucro. Então, a partir daí. E depois foram se estendendo pelos arredores, né? Então, Palmas, Canto de Gancho, Gancho do Meio, Gancho de Fora, enfim, né? Formou esse grande núcleo aí chamado hoje governador Celso Ramos. Essa maravilha, né? Essa maravilha, né? E aí, partindo dessa história inicial, a gente parte para a história da emancipação, correto? Consegue dar mais detalhes? Em que ano que foi? Como é que funcionou? Nós tivemos assim, em 1914, teve, né, aconteceu agora me fugiu em 1914, lembrei. Gancho passou a ser distrito. Por quê? Porque havia a freguesia da Armação da Piedade e a freguesia de Ganchos, Porto de Ganchos. Então, né, aí um distrito, né, distrito de Ganchos, né, com todos esses bairros que nós temos. Então, o distrito foi, em 1914, passou a denominar-se distrito. Né, pertencendo, que teoricamente é cidade, né? Cidade de Gancho, só que na época era distrito. O distrito tinha direito o quê? A ter um cartório, né, a ter um intendente né, distrital, tanto que o cartório de Gancho data de 1915. 1915. Um ano depois. E daí já começou a evolução, né? Vamos dizer, porque sendo um distrito, né, já tinha um olhar diferente. Embora a coisa ficou assim muito lenta ainda, muito lenta. E em 1950, o seu Alvino Baldança, conhecido como Italiano, era um representante de Gancho. Ele foi eleito vereador, foi o primeiro vereador gancheiro que nós tivemos na história, que nós temos na história de Gancho, de governador Celso Ramos, foi o seu Italiano, seu Alvino. Ele concorreu às eleições, né? E foi eleito. Nessa época, Miguel Pedro dos Santos, Miguel Flor foi candidato, né? E Francisco Volinge, Aparício, Mafra, e aí foi eleito o seu Italiano. E o seu Italiano tentou, né, uma conversa entre os pares para tentar emancipar. Só que tem um detalhe: o seu Italiano não apresentou um projeto de emancipação. Ah, tá. Então, quando surgiu o Distrito Ganchos, ainda não tinha emancipação. Depois que entrou nessa discussão. Isso. Aí, em 1958, na eleição de 58, novamente, Miguel Pedro dos Santos foi candidato, elegeu-se. E aí, ali tentou, né? Na verdade, nessa eleição ele não se elegeu, ele foi suplente. Né? Ele assumiu a Câmara, quase pelo período de 4 anos. Com algumas... por algum momento, né, teve que sair, porque o titular voltava, mas as atas lá em Biguaçu, as atas da Câmara, mostra bem que tem um período bastante extenso. Ele tentou ali. A força da UDN na época, né, os udenistas, eles não queriam a emancipação de Gancho. O UDN A UDN era a União Democrática Nacional, né, e o PSD era Partido Social Democrata. Então, não havia essa ideia assim vamos emancipar Ganchos. Quer dizer, os vereadores da maioria, ou a maioria, eram de Biguaçu. Biguaçu não tinha interesse. Mas isso aí dava um prejuízo muito grande, porque a geografia a nossa geografia de governador Celso Ramos, ela é por natureza bela, mas ela tem uma coisa, o diferencial: cada bairro ele é separado pelos morros. Sim. Então, né, tu sai da Fazenda da Maçã para ir para Palmas, tu sobe um morro e lá embaixo tem um buraco. Ali tem uma vila. Tu sobe o outro, vai para Gancho. É tudo igual, né? Tudo assim. Tudo igual. E isso dificultava o acesso. Tanto que o pessoal da Armação, da Caeira, da Costeira, eles procuravam Florianópolis, né, para os recursos de médicos, para compras, para a venda de produtos, enquanto Ganchos, Palmas, Ganchos e né, Canto dos Ganchos, procuravam Tijucas. Nós éramos lá em Gancho, a região gancheira era mais vinculada à Tijuca pela proximidade. A daqui procurava Florianópolis pela proximidade. Né? Então, tudo isso aí
o povo vivia praticamente isolado, né? Através de trilhas, um chegava no bairro do outro, mas havia esse isolamento muito grande. E em 1963, então, já eleito vereador, Miguel Pedro dos Santos, ele apresentou o projeto de lei no mês de abril, né? E aí houve toda uma discussão, e aí se sentiu assim meio oprimido diante da força de Biguaçu. Porque imagina, Biguaçu não tinha o interesse de ceder. Não tinha. E aí aconteceu 2 fatos muito importantes. Primeiro, o seu Arlindo Correia, saudoso Arlindo Correia, que eu conheci, foi prefeito de Biguaçu, né? Ele era vereador na ocasião, e ele queria emancipar Sorocaba. E um vereador de Biguaçu, de sobrenome Schmidt, Vandelino Schmidt, ele queria emancipar Antônio Carlos. Então, houve um acordo ali, né? Houve um acordo, aquela conversa de pé de ouvido, vamos emancipar Gancho, que eu ajudo a emancipar aqui, né? Ajuda aqui, que eu ajudo ali. E aí, ele apresentou o projeto, Miguel Pedro Santos apresentou o projeto de emancipação de Ganchos, no mês de abril. Junto foi o projeto de emancipação de Antônio Carlos. E aí, num acordo, Sorocaba, então, entrou com um projeto para se tornar distrito. Então, aí, né, tiveram a maioria dos votos, foi onde foi emancipado, né? A lei foi promulgada no dia 6 de novembro, mas a emancipação na Câmara aconteceu no mês de abril. E aí, dia 6 de novembro, o então deputado estadual Ivo Silveira sancionou a lei que emancipou Ganchos e Antônio Carlos, né? Com 1 hora de diferença de nascimento de cada cidade. Gancho nasceu primeiro 1 hora antes de Antônio Carlos. Olha só. E até a gente falando sobre a questão aí do cenário, de quem assumiu o poder no início, não sei se tu tem essa informação, mas como é que era formado o poder aqui executivo? Quem foi o primeiro prefeito? Em 63, em 64, porque já foi em novembro, então nós tivemos 2 figuras importantes. O Najib de Oliveira Campos, que foi... assumiu, né, de forma... Eu costumo dizer que eles assumiram para administrar coisas, não tinha o que fazer também, né, foram prefeitos provisórios. O Najib, ele tornou-se, até por uma imposição do sogro dele, né, o marido da Princesa Rocha da Costa, e o seu mocinho, o marido dela, eles tinham um poder político grande. Então, ali junto com a família Baldança, né, e levaram, então, o Najib a prefeito, de forma provisória. Mas isso imposto por eles, não teve eleição, não teve nada? Não, foi um acordo, porque um acordo para alguém assumir, né, já que tinha sido promulgada a lei, e a eleição aconteceu no dia 3 de outubro de 1965. A primeira eleição. E aí aconteceu o seguinte, o PSD escolheu Miguel Pedro dos Santos para candidato a Aderbal Ramos da Silva. Esse mesmo que trouxe a ideia da emancipação. Isso. Né? E a UDN tinha um candidato aqui da Armação da Piedade, que era o Oriosvaldo, só que esse senhor ele não era daqui. Ele tinha residência aqui, mas e na hora, inclusive eu tenho um documento que o Antônio Carlos Conde Reis, que aí teve a eleição para governo do Estado, foi, né? E o Antônio Carlos Conde Reis, que era senador na época, ele esteve na armação e chegou a apresentar esse Oriosvaldo como candidato a prefeito pela UDN. Né? E nesse documento diz que estavam presentes os irmãos Silva, Lauro e Aristo. Vieram. Por quê? Porque o seu Lauro e o seu Aristo, eles eram do PDC e não eram da UDN. Então, o próprio seu Lauro me contou, e está registrado no livro do seu Lauro, que o seu Lauro seria um candidato a vereador numa coligação do PDC com a UDN. Mas o candidato seria o Oriosvaldo. Na hora lá, né, o Oriosvaldo não foi candidato, e tanto o seu Lauro quanto o seu Aristo se filiaram na UDN.
E aí houve essa filiação e então houve essa candidatura. PSD contra o UDN, né? Ou seja, Miguel Flor Aristo. Né? E aí, nessa eleição foram eleitos 7 vereadores, né? Se elegeu Miguel Pedro dos Santos no dia 3 de outubro de 1965. Sim. E assumiu no dia 15 de novembro de 1965. Quer dizer, um mês e um pouquinho a mais só. Né? No ano seguinte. E foram eleitas nessa eleição 2 mulheres. Princesa Rocha da Costa, professora, e Deodora Simas Custódio, de Campos Ganchos, que era enfermeira. Olha só, 2 mulheres. 2 mulheres, quer dizer, lá na década de 60. Primeira eleição municipal, conseguimos eleger aí, vamos dizer, a população elegeu 2 mulheres. Aí veio o respaldo dessas mulheres nas comunidades. Olha a força dela, porque hoje tu puxa o cenário político, é difícil tu ver mulheres no poder, né? Até porque naquela época elas não foram candidata única pelos bairros delas, né? Tiveram outros candidatos, tiveram candidatos homens, tanto de um lado quanto de outro. Né? No Canto dos Ganchos, na época, disputou José Hipólito de Azevedo, junto com a dona Deodora, pelo PSD, e pela UDN, a UDN apresentou 2 candidatos lá, que inclusive, um era empresário, né? Tinha folga. E a Deodora levou a eleição, né? Foi eleita. Em Gancho, a mesma coisa. A dona Princesa foi a vereadora mais eleita. Com o maior número de votos foi a dona Princesa, seguida pelo seu Lauro, que foi o 2º lugar. Então, Gancho elegeu Patrocínio Manuel dos Santos e a dona Princesa. A Armação elegeu o seu Gerino, né, que tinha uma vendinha aqui, né, e o seu Lauro. O Jordão elegeu 2 vereadores e o Canto elegeu 1. O Gerino está associado a Gerino Belmiro dos Santos, porque essa rua aqui é Gerino Belmiro dos Santos. Gerino Belmiro dos Santos. Então, inclusive, em 1900 nas eleições de 1962, ele foi candidato a vereador por Biguaçu, na época, né, não foi eleito, e depois ele era militante do PSD. E grande figura, conhecida. Uma pessoa muito séria. E ele foi, depois, né, candidato a vereador. O seu Gerino foi vereador 2 vezes. Foi vereador nesse pleito de 65 e depois foi no pleito seguinte, quando foi candidato o João Baldança. E aí nós temos uma história engraçada aqui. Né? As 2 eleições seguintes foram eleições de candidatos únicos. Voto, disputado no voto, mas não teve concorrente. Olha só, só entrou quem se inscreveu, praticamente, quem se propôs. Ali houve um acordo de cavalheiros, que mais tarde quebrou, não sei como, né? Alguém quebrou esse acordo. O que aconteceu? Né? Em 64, né, houve o golpe militar. Né? Sim. Golpe militar. E o que se chama de golpe militar, né? A Revolução de 64. E aí, com aquela ideia que os militares tomaram o poder, né, acabou o pluripartidarismo, ficando apenas 2 partidos. Né? O MDB, surgiu o MDB, né, e surgiu a Arena. Ou seja, todos os outros partidos foram extintos e foram criados esses 2. Então, no Brasil só tinha esses 2. A Arena representava o governo, o MDB representava a oposição. Sim. Né? O governo do Estado, né, o governo do Estado, ele, na época, ele teve que, vamos dizer, receber por ordem de cima todos que queriam se aliar. Né? Então, não foi só o governador Celso Ramos, mas outras cidades, o pessoal, né, migrou para o partido do governo, ou seja, só a Arena. Mas havia um acordo. Aquilo que era, aquelas pessoas que eram o DN, eles viriam, mas tinha que ter um acordo dentro do município, assim, nessa eleição vai o João, na outra vai o José. Essa é tua, a próxima é minha. Então, fizeram um acordo. E colocaram o primeiro candidato, o seu João Baldança, o João Baldança sobrinho, que, por sinal, ainda é vivo. Graças a Deus, ainda está vivo. Mora em Ganchos, está lúcido. E o seu João, então, ele foi um candidato único, né? Levou como vice-prefeito o Patrocínio. Né? O seu João, em si, ele era
era do PSD. A família, né, o italiano era PSD, mas tinha membro da família que era o DN, mas o patrocínio era PSD. Então houve esse acordo. Né? Essa eleição, até que ela transcorreu assim de uma maneira, vamos dizer, tranquila. Né? A terceira eleição, que também foi um candidato único, era para ser o seu Gerino, o candidato. Isso é o entendimento do pessoal, do antigo pessoal da UDN, né? Que ali era tudo misturado na arena. O pessoal da UDN achava que tem que ser o seu Aristo. Ixi, levantou essa um para um lado, outro para o outro. Mas aí houve um acordo entre o seu Aristo. O que é o seu Aristo? O seu Aristo aceitou que o Najib fosse o candidato, né, para que na próxima ele entrasse. Né, ou se acabasse o acordo, mas que, né, tivesse aquele apoio. E ficou o seu Gerino. E tinha uma turma que queria o seu Gerino. Né, tinha a turma que não queria o Najib, queria o Gerino. E então, tiveram que vir aqui nas vésperas negociar com o seu Gerino ser candidato, e aí o seu Gerino aceitou e o Najib saiu de candidato único. Quer dizer, o Najib aí já saiu de candidato com o apoio do seu Lauro e do seu Aristo, né? Levou como vice-prefeito o Neri Luiz de Azevedo. O Neri, na época, ele não era político. O Neri, né, ele era marítimo, foi pescador, depois trabalhou em navio. E o Neri, ele diz assim, inclusive entrevista para mim e para o Alex, ele diz que, né, pegaram assim meio que de cima da hora, né? Tava andando na rua, pegaram pelo braço, vem cá. Exatamente. O seu italiano foi lá e disse, não, mas tu tens que ser o candidato. Claro, o Neri era uma figura nova, né, na política, então não ia ter dificuldade. Só que teve um problema nas urnas. O Najib teve uma rejeição muito grande. Né? Ele se elegeu, né? Mas com 50% mais um suado. Não foi fácil. E aí, tu sabe que depois de uma eleição perdida ou uma eleição que não vem com aquele resultado que o candidato espera, tu começa, né? Começa o barulho, né? O fulano não apoiou, o ciclano não apoiou, né? E aí houve um rompimento, né, da parte do pessoal do seu Aristo com o Najib. E esse rompimento aconteceu que abalou toda a estrutura administrativa, porque a Câmara em si, eles ficaram apenas um vereador a favor do Najib. Ele tinha toda a Câmara junto. Os outros 6 fizeram oposição, não quiseram, né, não quiseram conversa. Tanto que a prefeitura, o prédio da prefeitura foi inaugurada, na administração, foi o Najib que construiu a primeira prefeitura. Já em Ganchos? Em Ganchos, no mesmo local que está aquela, né? O segundo piso foi o Luiz da Luz que fez. A prefeitura embaixo foi o Najib que fez. Sim. E ele deixou um espaço para a Câmara de Vereadores, uma sala grande, né? Uma sala bem grande, que era, ali seria a Câmara de Vereadores. Né? Não foi um vereador na inauguração da prefeitura, né? E eles rejeitaram, né, o espaço que tinha ali para ser a Câmara. disponível para a Câmara. Eles não aceitaram. Isso aí por unanimidade. Então, teve essa dificuldade. Mas ainda voltando numa coisa que tu havia perguntado, o nome governador Celso Ramos. O nome governador Celso Ramos, ele foi mudado. Eu ia entrar nessa pergunta agora. Aproveitando que a gente falou sobre os povos que deram origem, né, que são os açorianos, passando para a questão da emancipação, tem um detalhe que passa de Ganchos para governador Celso Ramos. Explica melhor aí. Eu tenho um livro, inclusive, de 2001, que diz, né, o nome do livro, De Ganchos da governador Celso Ramos. E o município foi emancipado com o nome de Ganchos, né, município de Ganchos. Esse era o nome do... Né? E aí, a Dona Princesa, o seu mocinho... Uma dúvida, o nome era Mocinho mesmo? Não, o nome era Costa... Rapaz, como é que Peguei, né? Fiz uma pergunta difícil demais. Não. Esqueci o nome do seu mocinho, não podia, porque até pouco dia ainda lembrei.
era... Bom, agora não vai. Segue, segue. Mas na hora que eu lembrar eu te falo. Beleza. É o nome do mocinho. É que o pessoal te chama todo de mocinho, que se chegar lá com o nome dele, eu acho que ninguém vai saber quem é. Então, o seu mocinho, eles eram sogro do Najib. Né? Do Najib. Mas eles tinham uma salga, onde é aquela salga de gancho, aquela famosa salga de gancho ali, grande, que ali pertencia ao seu mocinho, e não ao Najib. Depois é que o Najib, a salga do Najib era lá onde tem o mercado Baldança, Sei. tem aquela construção antiga, que foi salão de baile, não sei mais o quê. Ali era a salga do Najib. A do mocinho era onde está instalada aquela salga grande ali. E eles tinham uma parceria com o Celso Ramos. Celso Ramos era o governador da época. Tinha sido governador. Ah, tá. Né? Então eles tinham uma amizade ali, uma familiaridade, uma coisa de irmão mesmo. Né? Tanto o próprio Celso Ramos foi sócio da salga. Né? E, como forma de gratidão, quando foi construídas as duas escolas grandes, né, diziam que era o ginásio, a escola de Gancho do Meio e a escola do Canto de Gancho, essas duas escolas foram construídas em 1962 e inauguradas em 63. Então, o que as pessoas fizeram? Vamos homenagear com a escola de Gancho o Aderbal Ramos da Silva e a escola do Canto com o nome de Celso Ramos. E aí não deu certo porque o Aderbal ficou na escola, em Gancho. Mas tinha uma figura muito presente em Canto de Ganchos, e muito ligada aos pescadores, que se chamava Abel Capela. O Abel Capela era ele era um político, né? Ele era de profissão, ele era dentista. Ele morreu novo. Mas ele tinha um cargo no governo federal que se chamava, vinculado à SUDEP na época, né? SUDEP era Superintendência do Desenvolvimento da Pesca. Sim. E tinha uma diretoria chamada Diretoria de Caça e Pesca. E ele era o diretor na Grande Florianópolis. E na época a pesca exato. era a elite então, do município. E ele era o cara que chegava na casa do pescador. Ele arrumava o empréstimo, ele fazia isso, criou posto de saúde no Canto de Gancho. Né? Então, as pessoas viam o Abel Capela assim como aquele homem pai da pobreza, né? Presente na comunidade. Não era aquele engravatado que assinava coisas. Não, ele estava lá presente. Estava lá comprando a dor do morador, né? Exatamente. O morador sofria, ele sabia, exatamente, ajudava. E aí com remédio, né? Além de medicamentos, lógico, roupas, não sei mais o que e tal. E aí ele morreu antes da inauguração da escola. Né? Ele morreu em 63, no início, antes da inauguração da escola. E aí reuniram e colocaram o nome, até eu acredito que foi o único plebiscito que teve no município, foi esse. Foi o pessoal do Canto, a comunidade se reunir para escolher um nome. O nome do Abel Capela foi escolhido, cara. Olha só. Né? Não foi assim, o Alex indicou e vai ser aquele, o Miguel indicou vai ser aquele. Não foi. Houve realmente. Né? O Celso Ramos, que foi governador, né? Ou o Abel Capela. E o pessoal não teve dúvida, votaram lá no Abel Capela. Então, com a emancipação, com a eleição municipal, com aquela coisa toda, a dona Princesa, vamos tirar o nome de Ganchos e vamos homenagear o doutor Celso Ramos. Decidiram, estava ali Ganchos, tudo ok, de repente decidiram trocar para governador. Exatamente. E aí, em 1967, o seu patrocínio, Manuel dos Santos, patrocínio que foi vereador e depois vice-prefeito, uma figura também. Eu gostava muito dele, me dava muito bem com ele. Pai do Acácio, que foi vereador. E o seu patrocínio levou o projeto. Quer dizer, o projeto saiu em nome do patrocínio. Mas todo mundo sabe que foi um projeto por indicação da dona Princesa. E então foi aprovado por unanimidade. O nome de município de governador Celso Ramos. Né? Botaram até o nome governador, já não era mais, mas para lembrar sempre que ele foi um governador, botaram o município de governador Celso Ramos. Não é nem Celso Ramos, é governador. Chega a Celso travar Ramos. a língua quando a gente fala. Celso Ramos tem lá em cima, né? No Oeste, mas foi bem sim. depois. Mas o nosso não, o nosso é governador Celso Ramos. Né? E às vezes as pessoas dizem, mas essa mudança é porque
está vinculada à questão da energia elétrica, porque o Celso Ramos... Não. Isso aí aconteceu porque é favor do compadre, amizade e outra. Né? Não houve uma discussão, como a maioria das coisas não houve essa discussão. Né? Ninguém também... não tem esse meio de comunicação tudo que tem. Porque antigamente é interessante trazer que não teve essa discussão, porque hoje em dia ainda se discute um pouco sobre o nome do município, da ideia de voltar para Ganges. Ainda há uma discussão, hoje em dia há uma abertura, né? Para discutir alguma coisa. Mas na época não havia. Na época o que passava na Câmara e acabou a conversa. Né? E se a Câmara aprovava, se fosse do interesse do prefeito, se fosse do interesse do presidente da Câmara, ou por interesse de algum vereador, passava e de forma tranquila. E foi assim que aconteceu a mudança do nome do município. Todo mundo sabe, né, ou pelo menos todos da minha época para trás sabem, daquela amizade. Eu conversei com a Dona Princesa algumas vezes, tive essa oportunidade de conversar com a Dona Princesa, e Pedro da Costa Júnior, nome do mocinho. Pegou do mocinho. Lembrou. Pedro da Costa Júnior. Então, o seu mocinho, ele era uma figura muito tranquila, sabe? Sim. Um cara sentava aqui, conversava comigo, contava história. Era um homem de trabalho também. E ela era a pessoa mais, para a época, a pessoa que todo mundo respeitava, porque ele dizia que era uma mulher de sabedoria, uma mulher que entendia das coisas. Né? Você tanto foi a primeira diretora da escola, né? Mas ela tinha realmente, ela tinha aquele perfil de professora, aquela professora que impunha respeito. Sim. Né? E ela sabia das coisas. Realmente ela merece ser lembrada assim, porque na Princesa, a gente conversava com ela dava uma aula para a gente. Sim. Tanto uma aula de postura, quanto uma aula de conhecimento histórico. E ela falava, eu questionei ela uma vez, até uma matéria do Biguaçu em Foco, e ela, a senhora mudou o nome do município mesmo? E o pessoal, não, Miguel não tinha o que fazer. Doutor Celso, para nós, era tudo de bom. Nós temos uma energia elétrica hoje, porque o doutor Celso Ramos trouxe para cá, quando teu tio foi prefeito, eu era presidente da Câmara, entendeu? Então, sim. A igreja, a armação da Piedade, né, era um deserto. Está lá a estrada que abriu, passando pela Caeira, pela Costeira. Ele não era mais governador, mas foi pedido dele. Então ela claro que ela não disse em momento nenhum que mudaram o nome, porque eles tinham um compromisso de amizade, né, por causa de uma salga ou por causa disso aqui. Mas a gente sentia aquela amizade. E o seu mocinho dizia que era, né, era um irmão, era um amigo. Então, esse reconhecimento, né? Mudar o nome histórico da cidade por uma questão de reconhecimento, né? Uma coisa pessoal. E hoje, hoje, governador Celso Ramos. Tá aí. Tu sabes que eu, quando fui vereador, eu tentei... Eu não cheguei a apresentar o projeto, mas eu fiz uma discussão na Câmara para mudar. Né? Para mudar. Nome para Gancho ou nome para Armação da Piedade. Né? E engraçado que, na ocasião, não quiseram discutir, não. Mexer numa coisa que já está aí, deixa assim mesmo. E coisa. Eu insisti e arrumei briga, mas não teve jeito. E eu acredito que nunca vai se mudar, tá? Vamos lá, vamos ver. Até o pessoal hoje em dia discute muito sobre a questão de mudar ou não mudar. E por hoje é isso. A gente conversou aqui um pouco sobre a história do município, aqui com o professor Miguel. A gente poderia ficar aqui durante horas, né, professor Miguel? Falando um pouco sobre a história do município. É uma história muito extensa, muito bonita. Muito. É uma cidade que tem uma história incrível, desde a cultura açoriana até os dias de hoje, né? Creio que está longe de acabar a história do município de Governador. Para quem quer conhecer mais um pouco sobre a história de Governador, fica à vontade para procurar o professor Miguel, também ler as obras dele, né? O professor que já escreveu alguns livros. Professor Miguel, gostaria de deixar um recado aí para a galera? Não, eu quero agradecer a oportunidade e, né, falar da nossa terra aí é sempre muito bom, né? Porque a gente passa algumas mensagens e aprende outras, né? É isso aí. Mas é isso aí, é como tu falaste, nós temos muito ainda para falar de governador Celso Ramos, né? A cada dia é uma página que se escreve na história, e o resto é agradecer vocês aí pela oportunidade. É isso aí, um prazer te receber, tá? Espero numa breve
próxima oportunidade a gente poder conversar mais um pouco e trazer novidades aí do município. Tá bom, vamos. Pessoal, muito obrigado mais uma vez a quem está aí assistindo a gente. Muito obrigado novamente, professor Miguel. Obrigado. Eu que agradeço pela oportunidade. Estamos à disposição. Opa, um abraço. Tchau, tchau.